Olá amigos e amigas infernautas, eu sou o Gabriel Paixão e bem-vindos ao canal do Boca do Inferno e a mais uma O-Reviews Extra. No próximo dia 14 de setembro estará chegando aos cinemas a mais nova encarnação de uma franquia surpreendentemente numerosa e repleto de altos e baixos. Um ícone dos filmes de casas mal assombradas, MTV, O Despertar, produção da Blumhouse e dirigido pelo cineasta francês Franck Khalfoun, que causou uma boa impressão nos fãs de horror com P2 Sem Saída de 2008 e Maniac de 2012. Como já faz tempo que não se fala em MTV na sétima arte, achei bem adequado fazer essa review extra, uma retrospectiva da franquia para os novos infernautas que querem ter uma bagagem antes de se aventurar pelos seus corredores, ou para os antigos fãs que somente queiram relembrar. Eu vou fazer breves comentários sobre toda a saga e por isso, se quiserem pular para alguma produção específica, clique nos respectivos códigos de tempo que você vê aí na tela. Aliás, começo já dizendo que MTV é uma franquia curiosa, já que apesar de conter vários filmes, inclusive uma das maiores do gênero, tirando os dois primeiros, todos eles têm pouca ou nenhuma relação entre si, e portanto não há qualquer problema em assisti-los fora de ordem. Todos os filmes da franquia oficial foi lançado no Brasil, mas somente os 4 primeiros e o remake em DVD. Todos menos o remake foram lançados em VHS, e nenhum infelizmente ainda em Blu-ray. A grande maioria, se tiverem curiosidade, você encontra facinho aqui no YouTube mesmo. A única informação básica necessária é que tudo começa com uma tragédia real ocorrida em 13 de novembro de 1974, na cidade de Amityville, Long Island, Estados Unidos. Às 3h30 da manhã, Ronald DeFeo Jr. entra pela porta de um bar e grita pedindo ajuda porque seus pais levaram um tiro. Ao chegar ao local, foram encontrados não somente os pais de DeFeo baleados, mas todos os seus 4 irmãos mais novos, mortos a tiros de rifle. As investigações apontaram que o próprio Ronald foi o responsável pelos tiros e hoje, com 65 anos, ainda está preso cumprindo 6 prisões perpétuas pelos assassinatos. Em dezembro de 1975, o casal George e Kathleen Lutz compraram a casa pela bagatela de $80 mil. Para vocês terem uma ideia de como esse valor é baixo, a casa foi avaliada recentemente com o preço de mercado de $1,5 milhões. E depois de adquirirem, se mudaram com seus 3 filhos para lá. Mas a aventura não durou nem um mês, pois alegando diversas aparições e atividades inexplicáveis na casa, mesmo depois de um padre ser chamado para benzê-la, saíram pela porta para nunca mais olhar para trás, nem voltar e nem para pegar os seus móveis. Eles foram transportados numa segunda oportunidade diretamente por uma equipe de mudança. Tam Mossman, que trabalhava na editora Prentice Hall, apresentou o casal Lutz para o autor Jay Anson, que usou cerca de 45 horas de gravações para criar o livro The Amityville Horror, publicado pela primeira vez em setembro de 1977. Com o sucesso de vendas, uma adaptação de cinema foi encomendada pela AIP e surgiu em 1979 A Cidade do Horror, depois alterado quando foi lançado em DVD no Brasil para Amityville, A Cidade do Horror, dirigido por Stuart Rosenberg, com James Brolin, Margot Kidder e Rod Steiger. O filme segue quase à risca o livro e adota um tom sério e grave em relação às alegações do casal Lutz, compondo um cenário claustrofóbico e com alto valor de entretenimento, além de gravar pesadelos na mente do público com o icônico formato da arquitetura da casa e da trilha sonora, que inclusive foi indicada ao Oscar naquele ano. Essa foi uma aposta arriscada da direção, que preferiu uma abordagem clássica do que seria de outra forma uma batida história de casa mal assombrada, sem pressa, valorizando o suspense. E lembrando que ele foi lançado em pleno ano de 1979, o ano posterior a outro definidor de gêneros, Halloween de John Carpenter, o que significa que nos anos seguintes os frenéticos slashers dominariam o circuito inexoravelmente e sobraria pouco espaço para aventuras similares. Sendo um inesperado sucesso de bilheteria, rendendo mais de $85 milhões para seus menos 5 milhões de orçamento, nada mais natural do que uma continuação, mas ela só viria 3 anos depois pelas mãos do italiano Damiano Damiani em Amityville 2, A Possessão, que foi gravado no México. Esse filme conta a história de uma família ítalo-americana que se muda para aquela casa de Amityville que você já viu no filme anterior. O pai é um alcoólatra, a mãe é submissa e o filho mais velho, chamado Sonny, está se tornando um jovem adulto. Eles também têm uma filha, uma bela garota, além de 2 outros pequenos chamados Jan e Mark.
Logo após a mudança, Sony passa a se sentir mal e a se comportar estranhamente, bem como os eventos sobrenaturais de praxe. Antes que você acuse a continuação de ser uma cópia do original, esse filme também tem um padre para abençoar a casa. Porém, dessa vez ele percebe que talvez não seja a casa que esteja amaldiçoada, mas que o próprio Sony esteja servindo de receptáculo para um espírito demoníaco. O filme na realidade serve de prequel a Horror em Amityville e adapta outro livro, Murder in Amityville, de 1979, escrito pelo parapsicólogo Hans Holzer, usando a teoria que Defel estava possuído pelo demônio para cometer tais atrocidades contra sua própria família. Amityville 2 muda o sobrenome da família para Montelli e usa do sensacionalismo, inserindo elementos como um suposto relacionamento incestuoso entre dois dos irmãos, além de mudar completamente o sentido da abertura do original. Como podem suspeitar, Amityville 2 entra com os dois pés no cinema oitentista, mandando a coerência para as cucuias e procurando prender mais atenção nos sustos em detrimento da atmosfera e da história clássica que foi percebida no filme anterior. É como se fosse o mesmo filme, mas oitentizado à 10ª potência, se é que isso faz algum sentido. Nesse caso, diversas cenas foram cortadas da versão original de Damiano Damiani por conta de reações altamente negativas do público para a exibição teste, muito relacionadas com o excesso de sexo e do relacionamento incestuoso que já foi comentado. Mas faria bem ao filme um trabalho melhor de edição para ter um resultado mais coerente. Sem o mesmo apelo, esse filme teve aceitação somente moderada, rendendo 12,5 milhões de bilheteria para um orçamento de 5. Aí a coisa começou a descambar em Pesadelo Mortal, Amityville 3, ou Amityville 3D, de 1983, estranhamente dirigido pelo respeitado diretor Richard Fleischer, de No Mundo de 2020 e Tora, 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 numa produção praticamente clandestina de Dino De Laurentiis, já que não continha o apoio do casal Lutz. E como o título já entrega, tenta surfar na onda oitentista de filmes de terror em 3 dimensões, aqueles com óculos de lentes azuis e vermelhas, embora nesse filme tenha sido usada uma técnica diferente, mas igualmente relevante para a experiência. Já o roteiro é mais do mesmo e conta a história de um repórter investigativo que se muda para a famosa casa numa tentativa de provar que as histórias de assombração sofridas por Lutz não passam de lendas, e chama para isso um time de especialistas paranormais. É óbvio que todos sofrerão as consequências, com aquelas consequências já de praxe. Definitivamente, para não ser levado a sério, esse filme diverte por não conseguir causar medo em momento algum, especialmente com as tentativas explícitas do uso tosco do 3D. Também é lembrado por ser um dos primeiros papéis para o cinema da atriz Meg Ryan. A fórmula já mostrava sinais de desgaste e a obra mal pagou seu custo de produção de 6 milhões de dólares e marcou o fim da franquia nos cinemas. Até que aconteceu com Amityville o mesmo que houve com A Profecia. Em 1989 gerou uma 4ª parte feita diretamente para televisão. Exibida originalmente no canal americano NBC, Amityville 4 A Maldição, ou Amityville 4 A Fuga do Mal, como lançado em DVD no Brasil, foi dirigido pelo mesmo roteirista do original, Sandor Stern, e é um grande fiasco do começo ao fim. A começar por desconsiderar o que torna Amityville interessante, a própria casa. Sim, no roteiro um grupo de padres resolve dar um basta na casa maldita e performa um exorcismo da propriedade. Mas antes de concluir, o tal espírito maligno que ronda a casa é transferido para uma luminária. É isso mesmo, no melhor estilo Sexta-feira 13, a série, ela vai ser vendida e causará grandes perigos para seus compradores. Com algumas risadas involuntárias, não há muito motivo para ver esse aqui. Bem-vindos aos anos 90, era de ouro dos lançamentos diretos em vídeo. E já no ano seguinte da parte 4, o primeiro dessa nova linha de raciocínio, e ladeira abaixo vamos para The Amityville Curse, ou Amityville 5, dirigido por Tom Barry. E a primeira coisa que chama atenção é o primeiro sinal de que os produtores não dão meia pataca para a franquia, é que a história se passa em uma casa que nem de longe lembra a velha conhecida dos fãs. Aqui acompanhamos um grupo de amigos que comprou a casa e tentam reformá-la para torná-la mais habitável, e o resto você já sabe. Difícil escolher qual é o pior da franquia, se a parte 4 ou a parte 5, mas a favor dessa, pelo menos o diretor tenta colocar um pouco de suspense e provocar medo. Só que ele é um péssimo profissional e falha miseravelmente, e os personagens principais que povoam a casa não são nada interessantes. Se não tivesse a grife Amityville, jamais seria lembrado novamente. Amityville 1992, eu não tenho muita certeza em que ano foi lançado, chegou ao Brasil com o título Amityville, Uma Questão de Hora, e é o próximo da fila.
Dirigido por Tony Randell de Hellraiser 2, ele também poderia se chamar Amityville 4 Episódio 2 por conta das similaridades dos roteiros. Nele, um arquiteto descola um relógio bacanudo em um trabalho realizado naquela casa famosa da cidade de Amityville. E parece que logo depois, nosso amigo parece acometido de uma enorme onda de azar que escala em alucinações e eventos sobrenaturais, claro. Novamente, esse é um filme que poderia ter qualquer título e jogar um Amityville lá só para atrair fãs, mas o fato é que ele não é de todo ruim, ou pelo menos é muito mais aceitável que as duas tentativas anteriores. O relógio tem um papel mais preponderante na vida da família e o elenco é competente, só que como quase toda produção direto para o vídeo da primeira metade dos anos 90, tem evidentes limitações e infelizmente é facilmente esquecível. O Festival de Artefatos não parou e o sétimo filme da franquia, Uma Nova Geração de 1993, dirigido por John Murlowski, que não fez um filme decente na vida, resolveu apostar em um espelho. A história é sobre um fotógrafo que ganha o tal espelho de um mendigo que por sua vez o dá para sua amiga chamada Suki. Um tempo depois ela é encontrada morta em seu loft, que agora está coberta de pinturas assustadoras. O fotógrafo agora quer fazer uma exibição de arte em sua casa, mas antes ele começa a ter uma quantidade incremental de pesadelos que remontam à sua infância perdida. E quando a mostra acontece de fato, as coisas dão muito erradas. Curiosamente, esse é um filme que até tinha um bom potencial, com uma abertura sólida, e convenhamos que um espelho é bem mais assustador que uma luminária ou um relógio assombrado. Mas decisões equivocadas colocaram tudo a perder. Entre elas, mataram uma das melhores personagens, a Suki, logo de cara, escalaram um ator ruim para um papel sem personalidade, como é o caso do fotógrafo interpretado por Ross Patridge, que hoje pode ser visto em Stranger Things da Netflix, e o péssimo uso de nomes bem mais interessantes, como Robert Rusler, de A Hora do Pesadelo 2, Richard Roundtree, que é o próprio Shaft, e Terry O'Quinn, de O Padrasto e de futura fama por Lost, renegados a pequenas participações. Em 1996 chega às telinhas Amityville Dollhouse, ou no Brasil, A Casa Maldita, descaracterizando o título como parte da franquia. Dirigido por Steve White em seu único crédito no ofício, a história, como podem perceber, envolve uma casa de bonecas no formato da famosa casa de Amityville, que foi encontrada em um galpão de ferramentas por um homem que acabou de construir a casa para a família no terreno onde a casa anterior havia queimado até virar cinzas, e você se imagina que casa é essa. Apesar de encontrar bonecos de voodoo, ele decide que a casinha é um presente adequado para o aniversário de sua pequena. Obviamente que coisas sobrenaturais começam a acontecer e sua esposa passa a se comportar cada vez mais estranhamente. Eles logo vão descobrir a origem da terra onde sua casa foi erguida e toda a maldição envolvida nela. A premissa é meio besta, como podem perceber, e o filme segue com todos os clichês a que tem direito e sem qualquer novidade até por volta de 2/3 de projeção. Aí algo interessante acontece. O filme larga a premissa de Casa Fantasma e abraça o conceito de demônios zumbis. Sabendo disso, os realizadores se esforçam ao máximo para divertir, mesmo com todas as limitações, e usando o que mais funciona em filmes do gênero, especialmente considerando que essa é a parte 8 de uma franquia bem longa que já passou por dias melhores. Essa pegada lembra muito mais A Casa do Espanto 2 do que Horror em Amityville, esse filme fim da saga começada em 1979. Até que muito tempo depois, em 2005, na onda de remakes de filmes clássicos que incluem O Massacre da Serra Elétrica, A Casa da Colina, Despertar dos Mortos, entre tantos outros, a produtora Platinum Dunes de Michael Bay adquiriu os direitos e realizou a refilmagem dirigida pelo inexperiente Andrew Douglas. A história básica acompanha novamente de perto o livro de Jay Anson, excetuando algumas concessões criativas, com o casal Lutz, dessa vez interpretados por Ryan Reynolds e Melissa George, enfrentando a Casa Maligna em sua forma clássica original. Entendam bem, esse não é um filme ruim, mas é um produto de época como tantos outros feitos na primeira metade dos anos 2000, e nesse quesito ele é apenas mais um na multidão. Apresenta os mesmos sustos falsos, ambientação escura, excesso de exposição no roteiro, cortes rápidos e ritmo acelerado de todos os seus congêneres. Massacrado pela crítica, mas bem recebido pelo público, dos seus modestos 19 milhões de dólares de orçamento, conseguiu fazer mais de 108 milhões entre bilheteria nos Estados Unidos e no resto do mundo. E apesar disso, até 2017 as portas de Amityville foram fechadas para não mais serem abertas. Então, se querem uma avaliação da franquia, o meu veredito é esse na ordem de excelência.
No topo vem o original, depois desce bastante, vem a parte 2, o remake, e um pelotão bem próximo às partes 8, 3, 7 e 6. E lá abaixo da camada do pré-sal as partes 5 e 4. Antes de concluir, eu gostaria de fazer um comentário sobre a picaretagem em torno do título. Notem que MTV é o nome de uma cidade dos Estados Unidos e como tal não pode ter direitos autorais que prendam qualquer pessoa de usá-lo para qualquer produto que seja. Então é óbvio que cineastas, produtoras oportunistas se apropriaram clandestinamente do título e vendem suas obras como se fizessem parte do imaginário do livro de Anson e da família Lutz. Mas para ser sincero, só não entendi por que demoraram tanto. Foi somente em dezembro de 2011 que The Amityville Haunting, o primeiro deles, e um found footage bem do vagabundo chegou, e não poderia ser mais apropriado que ele fosse realizado pela Asylum, que é conhecida por utilizar técnicas similares em outros blockbusters sem qualquer vergonha, sem qualquer pudor. A partir daí são tantos que é fácil perder a conta, vou citar apenas alguns. The Amityville Asylum, Amityville Death House, The Amityville Playhouse, Amityville No Escape, Amityville Vanishing Point, The Amityville Legacy, Amityville Creation, Amityville Exorcism e tem até um Amityville Cop que deve sair no ano que vem. Dessa leva de cópias baratas e vagabundas, nós analisamos somente uma que você encontra o texto no site do Boca do Inferno. É The Amityville Terror de 2016, o link vai ficar na descrição. Se vir algumas delas, mesmo por acidente, tome cuidado, mantenha-se afastado e chame as autoridades. E por enquanto é só, e para fechar eu gostaria de saber qual é o seu Amityville favorito se você assistiu a franquia e quais são as suas expectativas para o novo reboot. Será que vinga? Ou será que vai ser mais uma que vai se perder na escuridão como o primeiro remake? Deixe as suas impressões nos comentários abaixo. No mais, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Se for a sua primeira vez aqui e gostou do que viu, não esqueça de se inscrever, clicando no sininho para receber as nossas notificações em primeira mão. O site bocadoinferno.com.br também possui críticas sobre vários filmes da franquia Amityville e diversos outros textos do gênero, bem como notícias e artigos atualizados diariamente. Acesse e se divirta. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima review, seja normal ou extra, um grande abraço, tchau!